Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Poder Pode. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada, seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. E aproveitando, antes da gente começar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar seu like e curtir muito esse podcast, que vai ser sensacional, certo? Certíssimo. Fica aí com a gente. Lembrando que hoje a gente tem novidades também, Uau, né? Que maravilha! Muitas novidades, uma convidada também maravilhosa. Mas vamos aqui parar com spoiler e apresentar para vocês a nossa novidade. A partir de hoje, a cada episódio, teremos 1 ou 2 patrocinadores. Vou falar do nosso primeiro patrocinador desse episódio. Ele está sendo patrocinado pela Produtora Ideal, onde suas ideias ganham vida através de imagens. Se você deseja criar conteúdos audiovisuais profissionais que realmente se destaquem, a Produtora Ideal está aqui para te ajudar. Seja para vídeos nas suas redes sociais, gravações de cursos online ou até mesmo podcasts. Eles oferecem um estúdio completo no Rio de Janeiro, além da flexibilidade de gravar no local que for mais conveniente para você. Transforme as suas ideias em realidade com a Produtora Ideal. Sensacional! Nosso segundo patrocinador de hoje é a papelaria Carta d'Amore. Aqui, ó, as inspirações estão aqui na nossa mão, na mesa. E tudo isso para trazer a maior e melhor produtividade e inspiração sempre de mãos dadas. Com produtos super fofos, diferenciados, famosos, a Carta d'Amore oferece tudo o que você precisa para dar à sua criatividade muitas asas. São canetas, lápis, borrachas, cadernos, estojos, enfim, tudo quanto é artigo de papelaria, vocês podem encontrar no @Carta d'Amore. Seria isso? Papelaria Carta d'Amore. @carta.d'amore. Isso aí. Deixe-se inspirar e aumente sua produtividade com o charme dos produtos da papelaria Carta d'Amore. Bom, hoje a gente vai fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês costumam se planejar? Vocês fazem um planejamento, seja para o ano que vem, seja para amanhã, seja para o seu mês? Então, o planejamento é a base para uma trajetória mais estruturada e satisfatória, porque ajuda a transformar os objetivos em ações concretas, reduz incertezas e pode otimizar os recursos disponíveis. Uma novidade interessante sobre o planejamento é o crescente uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial para apoiar esse processo. O que a gente não faz mais sem a inteligência artificial? Esses sistemas não apenas ajudam a organizar tarefas, monitoram metas, mas também analisam padrões de comportamento e fornecem insights personalizados para melhorar a produtividade e facilitar a tomada de decisão. E é com grande prazer que hoje nós recebemos em nosso podcast a Késia Rodrigues, uma especialista em planejamento e organização pessoal que transformou a sua vida com a arte do equilíbrio. Com uma sólida experiência de 12 anos na área de RH, Késia decidiu seguir sua paixão por ajudar as pessoas a gerirem melhor suas vidas pessoais. Apesar de ter deixado para trás a estabilidade ou a falsa estabilidade do modelo CLT para embarcar no empreendedorismo, Késia encontrou na liberdade e na flexibilidade as chaves para uma vida mais satisfatória e significativa. Hoje, ela se dedica a projetos de desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por você estar aqui conosco no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar de planejamento, né? Vamos. Mas antes,
a gente queria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória, sobre quem é a Kézia, para o público poder te conhecer. Legal. Como você já resumiu aí, eu trabalhei por 12 anos com RH e quando a gente trabalha com RH, a gente lida com vários tipos de pessoas. Então, a gente vê desde pessoas que são muito planejadas, muito organizadas, até pessoas que não sabem nem o que vão fazer daqui a pouco. E aí a gente vê como isso afeta não só na parte pessoal, mas também na parte profissional. Para vocês terem uma ideia, já tiveram candidatos que deixaram de conseguir a vaga simplesmente porque eles não tinham os documentos necessários. Então, assim, isso é inacreditável, né? Uma coisa super simples. Alguns não tinham o título de eleitor, alguns não sabiam onde estava a carteira de trabalho. Então, para vocês verem, chocada. coisas simples do dia a dia que a gente não pensa. E aí, se a gente está com aquela pressa de contratar e tem alguém que tem todos os documentos, infelizmente não vai dar para esperar. Já sai na frente. Então, esse é só um exemplo, trazendo para a vida do CLT, mas é claro que na vida do empreendedor isso vai impactar muito mais. E aí a gente vê o quanto isso é importante nas pequenas coisas. Verdade. Desde a gente se planejar para estar aqui hoje. Então, por exemplo, até escolher a roupa que a gente vinha hoje. Ajeitar a roupa que a gente vinha hoje. Uhum. Então, tudo isso vai impactar até no nosso humor, né? Olha. E principalmente o nosso cérebro. A gente tem o hormônio do cortisol, por exemplo. Que quando a gente planeja, isso faz com que a gente se desestresse. Com que o cortisol dê um pouquinho de espaço para a dopamina. Então, é super interessante. Muito. Eu tenho muito para aprender. Eu sempre falo, né, que a gente precisa primeiro cuidar da gente. Primeiro a gente precisa cuidar da gente como pessoa para que a nossa empresa, o nosso negócio prospere. Porque se você não prosperar enquanto pessoa, seu negócio também não vai prosperar, né? O seu negócio é sempre o reflexo da pessoa que está por trás dele. É verdade. E nessa trajetória, até que eu mudei do CLT para o empreendedorismo, teve um momento interessante. Quando eu acredito que a maioria dos empreendedores que vieram do CLT vão sentir isso, talvez vocês tenham sentido. A gente fica preso nos horários quando a gente é CLT. Muito. Então, para a gente que tem essa veia empreendedora, isso é um grande problema. Sempre foi um grande problema para mim. Eu não conseguia entender por que isso me incomodava, mas depois, quando eu fui empreender, eu entendi. A gente quer a flexibilidade, né? Não é porque todo mundo é mais produtivo 8 horas da manhã que eu tenho que ser, né? E assim vai. E aí, quando eu fui empreender, eu tive toda a liberdade que eu não tinha antes. Então, apesar de ser uma pessoa que sempre se planejou, que sempre teve ali tudo escrito, as tarefas, os compromissos, eu acabei deixando de priorizar as tarefas que eu deveria. Então, faltou ali uma prioridade. Então, é um paradoxo, né? Porque a gente tem todo o tempo do mundo, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tiver aquele cuidado, a gente planeja e não executa. Então, eu passei por isso. Eu planejava tudo e aí eu ia fazer uma coisa de casa que misturava com a coisa do trabalho. E quando a gente está no home office, a gente tem esse problema. O tempo todo. Então, a gente precisa saber separar. Agora, eu tô no trabalho. Agora, eu tô em casa. Eu sempre falo que eu bato ponto para mim da mesma forma que se eu tivesse no mercado de trabalho formal. Que eu continuo batendo ponto, eu continuo tendo horário de trabalho, a diferença é que eu tenho uma flexibilidade. Exatamente. Se hoje eu precisar ir ao médico, se hoje alguém precisar de mim, eu tenho essa flexibilidade para ajustar a minha agenda. Eu tenho que parar, teoricamente, eu pararia às 18, eu posso parar às 19. Mas ok, se eu der conta daquelas X tarefas que eu tenho que fazer em 1 hora ou em 12, o problema é meu. É isso. Né? E aí, quem está começando, eu acho que já é até uma dica, vamos dizer assim, para quem está começando a empreender, que é realmente dividir, como a Nath falou. Não importa se eu vou bater ponto 19 horas, porque a gente saiu agora da caixinha do CLT, né? Mais de 8 às 5, de 9 às 18. Se eu decido trabalhar até às 10 da noite, que seja, mas que a partir dali eu feche o computador e passe a fazer as coisas da Kézia pessoa. Porque senão a gente trabalha muito mais do que a gente já trabalharia no CLT. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio saber a hora de trabalhar e saber a hora de parar de trabalhar. E esse é um grande problema, porque isso vai impactar tudo. Não só a nossa produtividade, mas também a nossa família. Sim. E por que a gente escolheu empreender? Eu escolhi porque eu queria ter mais tempo para passar com a família. Se eu
se eu não faço isso, eu acabo não cumprindo ali um dos objetivos, que foi o que me fez mudar. Muito interessante isso, porque assim, da mesma forma que acontece, a gente tem mesmo que organizar. Mas da mesma forma como você citou, que a gente, se deixar, a gente não para de trabalhar, porque a gente já tá ali naquele ritmo. Ao contrário também, eu já me peguei... me peguei assim dentro de casa, olhando para um lado, olhando para o outro. Daqui a pouco eu estava fazendo um monte de coisas e não me preparei para desligar e falar: não, vai trabalhar. Sim. Depois você volta para dentro de casa. Sim. Né? E isso a gente mistura muito. Sim. É muito comum. Principalmente começo, né? quem empreende dentro de casa, em Sim, home office. Porque sim. tem gente que empreende fora de casa. E é mais fácil. Mas para quem tá dentro de casa, como é o seu caso, o meu caso, o teu também é muito mais difícil. Para quem, por exemplo, não trabalha sozinho, hoje eu trabalho com meu marido no nosso projeto PJ. Então, assim, acaba que a gente consegue ter um controle melhor. Mas quando a gente trabalha sozinho, que a gente tem total liberdade, acontece o que a Mônica falou. Às vezes a gente passa o dia todo sem trabalhar também. Porque a gente começa a fazer uma coisa, aí vem mãe, chama, aí filho chama, e quando a gente vê, a gente não fez nada. Exatamente. Então, por isso que é importante. E aí, uma coisa que eu costumo fazer, que agora eu estou fazendo com mais frequência, porque hoje nós trabalhamos para o nosso PJ 3 dias na semana e 2 dias em casa pra gente. Então, nesses 2 dias, a gente tem que ter o mesmo equilíbrio que tem quando tá lá no PJ, ainda mais por ser em casa. E aí, eu separei mesmo. Tem uma cadeira que eu uso para ler. Então, nem que seja na mesma mesa. Você separa um lugar para trabalhar, uma outra cadeira para estudar, uma outra cadeira para ler, por exemplo. Para você fingir que tá mudando de ambiente. Exatamente, caso você não consiga mudar de ambiente. E aí, isso já faz com que o cérebro assimile. Agora tá na hora de estudar, sabe? Agora eu parei de trabalhar e eu vou ler. Vou relaxar aqui com a leitura. E até pra gente comer, se a gente trabalhar na mesma mesa que a gente come, a gente tem que ter essa separação. Nem que seja a cadeira, não posso... Kézia, eu não posso mudar o ambiente. Tudo bem, muda a cadeira. Eu falo muito isso no meu perfil, né? Da make de 5 minutos. Porque às vezes você acorda, você dá forma que você senta no computador e trabalha. Sim. E às vezes teu cérebro não entendeu que você tá trabalhando. Porque se você fosse trabalhar fora, você ia tomar um banho, você ia se arrumar. Nem que você não passasse uma maquiagem, mas você ia se arrumar e ia pra um ambiente, e seu cérebro ia processando isso no meio do caminho. Mas em casa, às vezes, ele não processa. Então, foi a forma como eu encontrei de dizer pra minha cabeça, agora você está no modo trabalho, você está mais produtivo e, de fato, funciona. Sim. Eu acho que tudo é a mente mesmo, né? A gente programa. Isso que ela tá falando, eu acho até que ajudou muito, ajudou a pessoa a não se arrumar, foi a pandemia. Foi. Né? Na pandemia tava aquela incerteza de tudo, sem saber o dia de amanhã. E aí, eu acho que as pessoas até deram uma desanimada mesmo em relação a ter que se arrumar. E aí, para algumas pessoas, isso continuou. Sim. Né? Mas isso que você falou, eu acho que você tem toda a razão. A gente precisa saber que está trabalhando, né? Eu vejo a Nath como minha inspiração. Eu vejo ela fazendo a make de 5 minutos todo dia. Eu falo, caramba, a maioria das vezes eu não faço. E quando a gente não faz, até pra gente que trabalha, que usa o Instagram, as redes sociais, a gente deixa de gravar um stories às vezes que a gente precisava. Meu caso. Mas é isso que eu falo. Eu falo isso pra ela. Ela puxa minha orelha e fala, cadê o contato com as pessoas? Eu falei, não me maquei hoje. Eu me arrumei, né, pra começar ali a rotina do trabalho, mas às vezes eu não me maquio. Aí eu sento, falei, e agora que eu não posso gravar o vídeo? E aí a gente deixa de fazer o que tem que fazer, às vezes tá na nossa lista de tarefas, mas aí a gente vai deixando. Eu, por exemplo, tô falhando nisso, e quando eu vejo a Nath fazendo, eu falo, caramba, eu poderia ter feito vários. E não, às vezes, não só tá na lista de tarefas, às vezes vem uma inspiração e você deixa de compartilhar aquela ideia porque você não tá pronta ali naquele momento. Seja maquiada, ou seja o teu ambiente pronto, porque às vezes tem um ambiente na Amazônia e você não vai gravar o vídeo também, né? Você tá arrumada. Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que faz diferença dentro do nosso negócio e dentro
pra gente trazer resultado pra gente. É, É. verdade. E quando a gente fala de produtividade, a gente pensa muito em fazer o tempo todo. E não necessariamente é isso. Até porque se a gente for ver, todo mundo é produtivo, só que não necessariamente para o bem. Se a gente está lá rodando o feed o tempo todo, a gente está produzindo alguma coisa, só que não é uma coisa boa. Na verdade, eu falo que a gente tá mais ativo do que produtivo. Exatamente, bom termo. E aí, quando a gente se depara com isso, tem o outro lado da moeda, que a gente quer trabalhar, às vezes, de 7 da manhã às 10 da noite. E aí, a gente, às vezes, até trabalha, mas no dia seguinte já dá aquele cansaço, sabe? Então, a gente tem que saber também equilibrar a hora de dar uma descansada, de parar e de trabalhar, que é o que a gente já estava falando aqui. E o que eu uso muito para ajudar é a técnica Pomodoro, não sei se vocês conhecem. Eu uso também. Né? Talvez quem esteja assistindo não conheça, mas é basicamente separar o dia em pequenas porções, vamos dizer assim. De 25 minutos, você pode aumentar se você não achar válido 25 minutos. Às vezes a gente está fazendo um trabalho que exige mais concentração, a gente pode aumentar um pouco mais, pode ir para 50 minutos. O ideal é que tenha sempre um intervalo de 5 minutos a cada ciclo. Então, trabalho 25 minutos focado, eu vou descansar 5. E esse descansar não é pegar o celular, é realmente pegar, beber uma água, dar uma caminhada no banheiro. Levantar, fazer um exercício, porque o corpo também, ele sofre ficar sentado muito tempo. E aí você precisa levantar, esticar a coluna, né? Se movimentar um pouco, ir ao banheiro, beber água, porque às vezes você tá lá e você esquece de beber água. Exatamente. E aí a gente consegue fazer várias coisas e ao mesmo tempo dar aquela desestressada que a gente precisa. Então, eu na minha cabeça, de tanto usar o Pomodoro, já funciona assim. Eu não falo, eu vou precisar de X. Eu falo, quantos Pomodoros eu vou precisar para fazer isso, né? Então, 2 horas. Então, a gente divide em ciclos de 4. Então, é bem interessante. E, por exemplo, até uma coisa também que eu costumo falar para as pessoas fazerem, se tem um trabalho muito grande, a gente tende a procrastinar para fazer esse trabalho. Muito. Né? Às vezes é um texto, um artigo que a gente tem que fazer. Se alguém está estudando, às vezes tem que fazer um TCC e a gente pensa, caramba, é muito grande, vou demorar a fazer. Então, é basicamente dividir, faz um Pomodoro por dia, 2, e quando você vê, o trabalho já está feito. Já está pronto. E isso ajuda bastante. É uma coisa que eu uso no dia a dia e que desde que eu comecei a empreender, eu passei a usar muito mais. E isso realmente me dá uma base ali, até o que vocês falaram de ferramentas que podem ajudar a gente a medir o nosso progresso. Então, a gente vê, eu gasto muito tempo nisso, porque ele marca, né? Quantos pomodoros eu gastei nessa atividade? Às vezes, a gente vê que está gastando muito tempo em coisas que não são tão importantes. Sim. Então, assim, a gente Mas descobre. Como que você controla isso? Tem como controlar. Pode ser no celular mesmo, num timer. Pode ser comprar uma ampulheta. Eu comprei aquele cronômetro de cozinha. O timer que você roda. Tipo um tomatinho, Que né? nunca funciona. Não, o meu funciona. Não, já tive a única coisa vários... ruim é que ele fica tec, 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 tec. Aí uma hora eu já me habituei com o barulho. Do tec-tec. Já não ouço mais, mas no início, no primeiro Pomodoro do dia, o barulho fica lá. Mas às vezes eu faço um vídeo pra minha rede social, aquele no time-lapse, mostra lá o negócio girando. É muito bonitinho. É legal, legal. Pra quem não quer usar, às vezes a pessoa não quer usar um aplicativo. Compra uma ampulheta, ou faz igual a Nath falou, compra um timer. Eu uso um aplicativo e ele... Na minha lista de tarefas, eu tenho como escolher se eu quero automaticamente começar um Pomodoro para essa atividade. Aquele aplicativo que você me indicou, que eu te indiquei também. Então, bem foi bacana. Mesmo? Aquele que faz... Que faz tique. Aquele Aquele é legal. Aquele que então, vai dando... Que vai dando tique, vai dando... O check, né? E aí ele consegue exatamente medir o quanto que eu gastei em cada atividade através do Pomodoro que eu faço. Então é bem bacana. Aí acabou, ele já fala, tem que descansar. E ele fica lá esperando até que eu descanse. Esse aplicativo fala que tem que descansar? Ele fica... então porque peraí que eu tô... não tá usando o aplicativo da forma correta. Entendi. Ela sabe todas as funcionalidades. A gente só sabe então agora a gente precisa de um curso também com ela. Mas ele é fácil, é bem intuitivo. Qualquer pessoa que baixar peraí. consegue usar. Não, peraí que eu tô usando só uma partezinha que eu tô usando. Não tô usando esses... Ele ainda não me falou pra fazer nada. É porque tem que ir na tarefa e tem que clicar em usar pomo. Aí quando você clica, ele já começa a contar o tempo.
Tá. Então, ele avisa quando acabou, aí ele fica aparecendo na tela para você ou fazer a pausa ou começar uma outra atividade. Isso é sensacional, porque a gente está aqui falando de medir e ter, assim, um controle de saber o que a gente está fazendo, né? Porque eu cheguei em um momento que, antes de usar esse aplicativo, eu me socorro de várias possibilidades, né? Às vezes eu tenho umas 3 agendas, assim, eletrônica, no papel, que é para a cabeça, né, não falhar. E aí, antes de usar esse aplicativo, eu estava usando um planner mesmo, né? E que aí, às vezes, eu olhava para o planner assim e falava, ué, o que eu fiz hoje? Né? Porque a gente não tem como esmiuçar, às vezes, num planner, exatamente todos os detalhes que a gente fez. Porque tem umas tarefas que não são, assim, para... Como é que eu vou escrever que tarefa é essa? Mas eu sei que eu estou fazendo uma tarefa, né? E isso eu lembro que a gente conversou também há um tempo atrás e que fazia parte. Ela posta muito mais, né, de stories diariamente. E um belo dia eu estava olhando os stories dela e vi lá. Falei, Nath, você coloca também a hora que tem que, sei lá... Faz os stories. Também, mas às vezes a gente... Vou dar um exemplo aqui que veio à minha cabeça, mas eu não lembro exatamente qual que você utilizou. Mas assim, você anota também a hora que eu tenho que colocar a roupa na corda, porque a máquina já acabou de bater, né? E eu tenho que colocar essa roupa na corda. E dentro dessa lista que ela tinha postado, tinha umas tarefas assim. E aí, naquele dia, também isso me chamou a atenção, porque eu imaginava que a gente tinha que colocar só a produção em relação ao seu trabalho em si, né? E aí eu falei, é mesmo, né? Porque às vezes tem aqui um buraco no planner, mas foi justamente a hora que eu levantei para fazer um lanche, de repente, alguma coisa assim que a gente tem que utilizar aquele tempinho. E esse aplicativo é legal, ajuda. O que seria da gente sem aplicativos, né? É verdade. Eu sou fã de aplicativo. Eu já também. usei muito papel, mas hoje eu prefiro o aplicativo. Uso papel, eu uso os dois, sabia? eu uso os dois. Eu acho que assim, não tem um certo e errado. Tem aquilo que funciona Isso. pra você. Sim. Se você é do aplicativo, você vai usar o aplicativo. Se você é do papel, você vai usar o papel. Se você é da agenda. É aquilo que vai funcionar. Às vezes, até o bloco de notas do telefone funciona. Sim. Se for pra você. Sim, com certeza. E aí, aproveitando o gancho do que a Mônica falou dos horários, tem gente que vai preferir colocar os horários e tem gente que vai se sentir presa se colocar os horários. Então, isso vai depender muito... Eu trabalho também muito com DISC, principalmente quando eu tô atendendo um cliente particular e conhecendo ele. Eu já conheço um pouco da Nath, então já sei mais ou menos como ela é. Agora, quando a gente conhece alguém pela primeira vez, a gente não tem como saber. E aí, através do DISC, que é uma ferramenta comportamental, a gente consegue entender. Então, são basicamente 4 perfis. 2 deles gostam muito de planejar e 2 deles não. Então, por exemplo, a gente tem o D, que é o daquela pessoa que é mais dominante, aquela pessoa que é mais até empreendedora. Geralmente, muitos empreendedores e líderes têm o perfil D, que são aquelas pessoas executoras, que gostam de fazer, mas que não necessariamente gostam de planejar. Sabe, eu tive uma ideia agora, eu vou fazer agora. Não importa, eu quero fazer. A gente tem o perfil I, que são aquelas pessoas mais comunicadoras, que gostam de trabalhar com... fazendo stories, né? Aquelas pessoas que gostam de dar a cara pro público. E essas pessoas... Exatamente. Fato, né? E essas pessoas também não gostam muito de planejar. Elas gostam... Deixa a vida me levar. Tô a fim de fazer agora, vou fazer. Sabe? São as criativas. Eu não tô com criatividade hoje, então eu não vou fazer. E a gente tem os outros 2, que é o S, que é o planejador, que é aquela pessoa... que é estável, que ela precisa planejar tudo. É o meu perfil, inclusive. Então, isso explica porque que eu gosto tanto de planejar. Verdade. E tem o C, que é o conforme, que é o analista, que é aquela pessoa que precisa milimetricamente de todos os detalhes. Já é o meu perfil. Então, por isso que a Nath, por exemplo, gosta de colocar os horários, porque ela precisa ter isso controlado. E aí, todo mundo tem um pouco dos 4 perfis, só que vai depender muito do que você tem mais, e isso vai sobressair na sua personalidade.
Se eu chegar por uma pessoa D e falar, olha, tipo, meu marido fala, olha, você tem que botar horários, ele pira. Fala, você tem que ter uma planilha. Ele tá aqui concordando com a gente, ó. Você tem que ter uma planilha, ele pira. Lá em casa eu que cuido de tudo que tem a ver com planilha e horários. Até, tem médico amanhã, tem que falar pra ele, porque ele tem um bloqueio com a agenda. Agora, se chegar pra uma pessoa que é detalhista e falar, você vai fazer, e não der nenhuma dica pra ela, sabe? Não falar horário, não falar... Ela vai pirar. Vai travar. Então, assim, a gente tem que entender, para ser produtivo, o que funciona. É o que a Nath falou, se é papel, se é aplicativo, a gente vai testando até descobrir. Quando a gente sabe os nossos perfis, isso já facilita um pouco. Então, você que está empreendendo aí, procura depois saber mais informações sobre o Disque, que vai ajudar muito. Olha, essa informação é importante. É muito importante você conhecer o seu perfil comportamental, para que você se conheça e também para que você conheça a pessoa que convive com você. Exatamente. Porque às vezes você tá com uma pessoa, não somente o marido, pode ser o filho, pode ser o sócio, pode ser a pessoa que trabalha com você. Você não conhece a pessoa e você não entende por que a comunicação não está sendo legal, por que você não está conseguindo se comunicar com ela. E, na verdade, ela recebe a comunicação diferente de você, ela tem um jeito diferente de você. Por isso que é importante você conhecer, ter esse conhecimento, para que você se entenda e entenda o mundo que está à sua volta. Sim. Verdade, o outro, né? Sim. Saber até como vai lidar com isso. E estressa menos, né? Até porque você já entende o seu marido e sabe que ele não funciona de uma forma diferente. Fala, mais uma pessoa mais direta tende a ser vista como uma pessoa mais grossa, né? Na comunicação. Então, assim, talvez tenha a ver com o perfil comportamental da pessoa. Ela não faça porque ela quer, é algo involuntário. Agora, a gente também não tem que usar isso para dar uma desculpa, né? Sim. Porque eu sou D no Disque, eu não preciso anotar isso, nada. assim, pronto. Então, a gente tem que também entender o que é importante pra gente. E para um empreendedor, o planejamento é importante. Não tem como a gente fugir disso. Agora, o quanto a gente vai planejar, a forma, os detalhes, aí vai mudar de pessoa para pessoa mesmo. Isso é muito importante, porque... a maioria não tem esse planejamento, né? Porque a gente sabe que é preciso, né? Por exemplo, agora aqui que a gente está quase no ano novo, é aquele momento que muitas pessoas já falam, eu vou parar com isso, eu vou fazer aquilo... ano que vem vai ser totalmente diferente, né? Vou começar fazendo isso e aquilo. Ou seja, é um planejamento também furado, né? Porque talvez ela tenha dito isso no ano anterior. Sim. E não tenha colocado nada. As pessoas colocam como planejamento, mas elas não sabem estabelecer as metas. Não sabem o processo de estabelecer as metas. Como que ela vai fazer isso? E aí, na verdade, fica... pro próximo. Fica pro próximo mais uma vez. Quer falar um pouquinho como que a gente... Sim. Para quem gosta de nomes, né, de entender um pouco mais, tem as metas SMART, em que essa meta ela precisa ser real, ela precisa ser alcançável, ela precisa ter uma data para funcionar. Mas falando assim, no geral, para todo mundo conseguir entender. Vou dar uma meta aqui de emagrecimento, que eu acho que é o que todo mundo faz no ano novo. Todo ano a gente renova essa meta. Né? Então, vou fazer academia, eu vou fazer corrida, o que quer que seja. A gente pensa sempre na meta como um todo. Então, o que eu gosto de falar até para os clientes que eu atendo ou para os alunos que eu tenho é para dividir isso, até o exemplo que eu dei do TCC. Então, se você vai fazer academia, vamos usar o exemplo da academia. Que horas que eu vou? Quando que isso vai caber na minha rotina? Porque não vai virar o dia 1º de janeiro e a rotina mudou completamente, eu consegui tempo livre. Eu tenho que fazer com que caiba na minha rotina. Então, se eu já empreendo, se eu preciso levar meus filhos na escola, se eu preciso fazer faculdade, ou o que quer que seja, então, eu tenho que achar um horário que isso caiba. E ao invés de começar com 1 hora, talvez, começa com meia hora. E aí você vai aumentando e vai incluindo na rotina. Então, acho que o principal problema da gente começar algo novo é não ter como incluir na nossa rotina. Esse é um dos maiores problemas. Até porque, se ficar muito difícil, a gente tende a desistir. E é por isso que as pessoas desistem no meio do caminho. Mas eu acredito que elas desistem porque não foi prioridade. Porque se é prioridade, a pessoa vai incluir na rotina. É igual quando eu comecei a emagrecer. Eu falei, eu não tinha... Tinha uma pessoa que falava assim pra mim, Nath, são 15 minutos.
Faz exercício 15 minutos em casa. Eu falava, cara, eu não tenho 15 minutos. Mentira, naquele ano, eu tinha botado uma meta de não acordar com despertador. Era acordar a hora que fosse. E aí, eu não tinha tempo, porque eu já acordava 9 horas da manhã. Sim. Entendeu? Quando eu decidi que aquilo era importante pra mim, eu comecei a botar o despertador às 7. E do nada, eu tinha 3 horas pra ir pra academia todo dia. E aí, falando de metas, a gente precisa entender quais são as prioridades. E depois, então, se a gente for seguir, como eu vou incluir uma meta no meu novo ano? Primeiro ponto, entender quais são as suas prioridades, por que aquilo é importante para você. Porque se você não julgar importante, se você não vê valor naquilo, você não vai fazer. Então, geralmente a gente quer emagrecer ou é por estética ou por saúde. E a maioria das pessoas só vão quando já estão lá, preciso muito, senão, sei lá, eu Na obrigação. vou ficar diabético, eu vou, sabe? Geralmente a maioria é assim. É um susto, né? Mas a gente não precisa esperar tanto. E aí, é dividir em pequenos passos e a gente vê um horário que caiba na rotina, seja para o que for. Qualquer coisa que eu quero fazer. Eu quero ler mais. Eu não tenho tempo para ler. Pô, no metrô, no ônibus, né? Ou 5 minutos, nem que seja. Eu vou ler 2 páginas por dia. Quando você vê, você lê um livro em 3 meses. Ok, já começou. Não lia nada, agora eu leio um livro a cada 3 meses. Então, assim, a gente vai começando e vai melhorando aquilo. Eu sempre falo, melhorar 1% por dia, você vai indo. E quando você vê, você já melhorou 10%. Com certeza. É sim, a gente tem que fazer esse esforço e a gente, depois que a gente faz, a gente também sente, assim, um prazer, né? Sim. Conseguir, né? Incluir aquilo que era só um plano lá atrás e aqui eu já consegui. Que é o que você está dizendo, que a gente tem que estipular a meta de acordo com o que a gente, né, e como a gente quer alcançar. A meta tem que ser alcançável e a gente tem que ver um resultado em tudo que a gente faz. Porque se a gente não tiver uma recompensa daquele hábito, a gente vai sempre trocar por um hábito que dê mais prazer pra gente. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Ir pra academia ou assistir uma série? Né? Assistir a série, Óbvio. né? Eu tô no meu conforto. Agora, o que vai me dar uma recompensa melhor, maior? É a academia. Só que a gente não vai ver a recompensa da academia no dia seguinte. Então, a gente tem que se trabalhar para isso. É por isso que eu contabilizo a quantidade de dias que eu vou pra academia. Porque senão, eu não vou. Senão, eu desisto no meio do caminho. Eu ponho uma meta. Eu tava até conversando com uma amiga minha que é personal. Ela, você botou uma meta super ousada. Você colocou 2 meses a mais do que eu. Eu falei, claro, porque se eu não coloco uma meta ousada, esse ano eu coloquei que eu ia pra academia 310 dias no ano. Eu já fui 302 ou 303 hoje, não sei. Mas se eu coloco... Já pode deixar de ir. Já posso deixar de ir, né? Mas se eu coloco, por exemplo, 250, eu comecei com 250. Vários dias eu iria negociar. Vários dias eu iria ficar em casa. Só que é óbvio, eu também não vou botar 365, porque eu sei que eu vou ficar doente. Pode ser que tenha algum dia que eu tenha um dia você tá mais cansada, não consegue acordar. Mas se eu não colocar uma meta alta e eu não eu me comprometi publicamente, porque eu conto lá no meu Instagram todo dia. E aí, eu não tenho como voltar, eu não tenho como, tipo, não, hoje eu tenho que levantar, hoje eu tenho que ir, porque se no final do ano eu chegar lá, não chegar no 310, pô, olha a minha cara, vamos lá. E a gente, como empreendedor, perde a credibilidade com os nossos clientes. Porque se a gente não consegue ele fazer algo por nós, como é que a gente vai fazer pelo cliente? Então, isso pra gente é muito importante. A nossa palavra e a nossa credibilidade é muito importante. Quando a gente se compromete a fazer uma meta pública, como a Nath, por exemplo, a gente tem que fazer. Sim. Então, talvez a forma de você conseguir fazer algo que você não consegue é se comprometer publicamente. Né? Faz igual a Nath. Vai, coloca lá uma pode ser. meta. Compartilha no Instagram. Exatamente. Mas é por isso que vai eu na compartilho, ousadia pra eu poder fazer. Porque senão, eu conheço. Porque o nosso cérebro, ele quer sempre se manter na zona de conforto. E ele vai me manter lá, no tipo, não vou acordar hoje não, vou ficar domingo. Pra que eu vou domingo pra academia? Né? Eu, por exemplo, pra que eu vou domingo à academia? Aí eu vou, porque eu tenho a minha meta. Esse final de semana, riram muito lá em casa. Eu tava confortável na minha meta, né? Eu poderia não ter ido domingo. Aí Diego começou, vamos, eu não quero. Aí eu lembrei que minha mãe tinha feito carne assada. Aí minha motivação de ir pra academia foi ir pra academia pra na volta... carne assada.
Na volta, passa na padaria, comprar um pão e comer a carne assada. Aí, Entendeu? já vou queimando a caloria antes. A gente tem que sempre encontrar uma motivação ou outra, né? Sim. Mas pra gente fechar essa questão de meta mesmo, é a gente pensar numa recompensa para aquele dia que aquela meta vai trazer pra mim. Sabe? Nem que seja, botar no Instagram que eu cumpri a meta hoje. Vai ser a minha recompensa. Uhum. Então, você já vive ali alguma coisa do que você realmente se propôs a fazer. Porque o nosso cérebro, ele sempre vai querer tudo que é mais fácil. Sempre. Então, quando a gente alimenta hábitos que não levam a gente para algum lugar a longo prazo, a gente acaba ficando preguiçoso. É normal. E aí, quando a gente vai fazer uma coisa nova, a gente tende a desistir e a não conseguir. Mas é aquilo. Me comprometi a fazer uma coisa, não fiz hoje, só volta amanhã. Como se nada tivesse acontecido. Porque se ficar, já não fui pra academia quinta-feira, amanhã é sexta, então volta na segunda. Também não vou, não. E aí, chegar na segunda, você não volta, né? Então, hoje é segunda, tô tão cansada, não vou, não. Tem exatamente. isso. A gente vai... você vê que engraçado, a gente vai negociando com a gente mesma, né? E isso que a Nath falou é interessante, por quê? Porque funciona para ela. Uhum. Ela fez essa promessa, então ela se vê nesse cumprimento perante as pessoas que estão ali te seguindo. E isso funciona para você. Mas assim, no meu caso, é a minha cabeça mesmo que não deixa. Uhum. Por várias vezes eu falo, não vou fazer não. Automaticamente o pensamento vem em seguida, vai fazer sim. Uhum. Depois você vai reclamar disso, vai reclamar daquilo. Então é um jogo com a gente, né? O tempo todo. A gente pensar, se eu não fizer isso... se eu continuar com esse comportamento e não fizer isso que eu planejei, como é que vai ser daqui a 30 dias? Como é que vai ser daqui a 1 ano? Aí a gente imagina, já que a gente não consegue pela parte boa, a gente pensa na parte ruim de não fazer aquilo. Então, tem algumas formas da gente se forçar. E é claro, gente, que também a gente tem que, falando de saúde mental agora, a gente tem que entender o que é preguiça, o que é hábito mesmo que a gente precisa construir, o que talvez a gente precise de ajuda de um profissional. Sim. Tem coisas que a gente vai tentar e não vai conseguir, porque a gente precisa de terapia, de um psicólogo. Muito bom isso. Acho que todo mundo precisa de terapia, né? Mas o empreendedor, ele tá sempre nessa correria e sempre acha que, eu consigo, mas às vezes é algo mais profundo, né? Eu achei isso que você falou agora muito importante, porque principalmente nessa pegada empreendedora mesmo de todo mundo, eu acho que a gente ganha, a gente que eu digo todo mundo, a gente ganha muito mais, porque a gente passa a conhecer outras profissões, outras atividades. Você citou, é interessante a gente observar, se a gente não está conseguindo desenvolver determinada coisa, a gente pode pedir um auxílio a um profissional. Hoje em dia, as pessoas fazem de tudo, né? Não basta ser um terapeuta. Para que eu preciso de terapia? Porque existem vários tipos de terapias diferentes. Sim. Às vezes você não está precisando dessa de falar, vou sentar na frente do terapeuta e vou ficar falando da minha vida. Não, às vezes não é esse tipo. Você pode escolher outro, né? E tem tantas possibilidades para a gente se ajudar que isso é interessantíssimo. Sim. Às vezes a gente quer a ajuda de muitas pessoas, só que aí não tem como a gente também fechar todos esses profissionais na nossa vida. Mas senão a gente aí é que não vai ter tempo mesmo para trabalhar. Mas isso seria perfeito. Sim. Cada um focado numa parte que você acha que você tem que desenvolver mais. É verdade. E assim, uma forma também de começar, tem a prática do mindfulness, que é a atenção plena, que é muito bom para todo mundo, independente da profissão, mas para o empreendedor, principalmente que tem que tomar decisões no dia a dia. E às vezes a gente está com a cabeça cheia, então respira. O que é a atenção plena? Não é não pensar em nada. Eu acho que ninguém não consegue não pensar em nada, né? E a gente fala, eu vou ficar 10 minutos sem pensar em nada e toda hora eu penso em alguma coisa. Mas a ideia é essa, é você ficar... Então, exemplo, eu vou pegar 10 minutos do meu dia, eu vou parar, vou pensar ali, vou ficar quieta, vou sentir o meu corpo, eu tô aqui, tô respirando, vou agradecer. Então, é isso. Vem um pensamento, você fala, calma o pensamento, anota. Eu falo, quando você tá fazendo alguma coisa importante... Tenha sempre um papel, celular, o que quer que seja, anota e depois você volta naquilo para não perder. Eu sempre faço, preciso me concentrar aqui agora, então eu vou anotar e volto.
E aí, faz isso, 10 minutos de atenção plena antes de dormir, quando acordar, se tiver muito atarefado ali no dia, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, isso já vai te dar uma clareza mental. Então, assim, vai começando com o que você tem, com o que você pode. Não consigo, aí você procura um profissional, como a Mônica falou. Não tem como, às vezes, a gente pagar, de repente, no começo, quando a gente está empreendendo, geralmente a grana é baixa. Mas aí vai fazendo aquilo que você pode, né? Vai traçando umas prioridades, Isso, talvez, né? O exatamente. que você precisa Exatamente. mais. E aí até meu marido fala que ele consegue não pensar em nada. Às vezes eu falo, não é Que possível. maravilha. Impossível. A cabeça da mulher não para, né? A gente tá sempre pensando em alguma coisa. O homem tem a caixinha do nada. Não dá, não sei. não dá. E o que você diria para as pessoas, assim, para elas começarem a entender como equilibrar vida pessoal, vida profissional, lazer, vida, né, de mãe, esposa, enfim? Primeiro que a gente tem que dividir os papéis, como a gente já falou aqui. Agora eu estou empreendendo, agora eu sou a pessoa Kézia, a pessoa Nath, Mônica. E eu vejo que a gente tem 4 pilares na vida para que ela seja equilibrada, independente da profissão. Primeiro, dormir. Às vezes a gente não precisa de nada, a gente só precisa dormir. Dormir melhor, cuidar mais da nossa higiene do sono. A gente vai dormir resolvendo um problemão 10 horas da noite. A gente vai dormir bem? Não vai dormir bem. Não vai. E pra gente, às vezes, resolver esse problema, tá lá no nosso sono REM, que a gente precisava, pra ter a criatividade pra resolver aquele problema, e a gente não consegue porque a gente não dormiu bem, a gente não acorda às vezes. Vocês já pararam de fazer alguma coisa e acordaram com a solução desse problema? Várias vezes. Porque você conseguiu tirar aquele foco, né? E a gente precisa dormir. Tem que dormir 8 horas. Tem gente que vai dormir 7, tem gente que vai dormir 9. O importante é você se sentir descansado. E aí começa colocando uma meta. Tem gente que dorme menos de 6 horas por dia. Sim. Eu, por exemplo, dormia muito menos. Quando eu comecei a estudar sobre sono, eu dormia muito mal. Eu sempre tive insônia, acordava várias vezes. E aí eu passei a estudar mais sobre o sono e entender a importância do sono. Eu sempre falava, dormir é perda de tempo. Só que esse dormir é perda de tempo me gerou várias doenças e vários problemas, mesmo que a gente não percebe. A gente foi numa palestra essa semana que o palestrante falou exatamente isso, que ele pegou uma passagem da Bíblia e falou que... interpretou que dormir era coisa de gente preguiçosa, né? Sim. E aí falou que dormia 3 horas por noite. Aí eu fiquei pensando o quanto aquilo a longo prazo pode acarretar de malefícios na vida de uma pessoa que realmente vai dormir 3 horas por noite. Sim. É verdade. Tem 2 coisas que a gente não recupera na vida: o tempo e o sono. A gente pode dormir 24 horas num dia, a gente não recupera mais aquele sono que a gente perdeu no dia anterior. Então, assim, não dá. E na Bíblia mesmo, a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, assim, se Deus criou o sono, se existe o sono na nossa vida, que é um mistério ainda, muitas coisas no sono ainda são um mistério, é porque a gente precisa desse momento de descanso. Até a máquina precisa de descanso, por que a gente não precisa, né? A máquina precisa de lubrificação, às vezes precisa de uma manutenção, então a gente também. A gente também. E aí, o sono é o primeiro pilar para mim. Tá? Às vezes a gente não é produtivo porque não dorme, ponto final. E dormir é de graça. Então, bora dormir. Se você tá sem dinheiro para procurar, às vezes, um terapeuta, vai dormir. Segundo é a alimentação. A gente também não é produtivo, às vezes, porque a gente come mal, a gente se alimenta mal. E aí, o nosso cérebro também precisa de nutrientes para conseguir pensar, conseguir trabalhar melhor. Às vezes, a gente vive com dor de cabeça porque a gente come carboidrato o dia todo. E não bebe água. Não bebe água. Então, assim, não vai funcionar bem. Você não vai ser um bom profissional se você não cuidar da sua pessoa física. E aí, o outro pilar é o exercício físico, como a Nath já falou, que a gente precisa do movimento. Nós fomos criados para movimentar também. E quando a gente fica no escritório, principalmente, a gente fica o dia todo sentado. Muito tempo. Quem trabalha em pé, quem trabalha em comércio, geralmente não sente tanto isso. Mas a gente que fica o dia todo sentado, a gente fica cheio de dores, né? Fica se instalando às vezes. Então, é muito importante. E o outro é a questão espiritual, para mim. Eu sou evangélica, por exemplo, então isso pesa muito para mim nessa questão de ter uma conexão com Deus, sabe? Isso acalma a gente, isso dá um norte pra gente, um propósito de vida. Mas talvez vocês pensem, tudo bem, pra mim isso não faz sentido. Então, busca outras formas. Como eu falei, atenção plena é você ter uma conexão ali com o teu momento, sabe? Um momento seu ali.
Sim. sem seu filho, sem seu marido, sem seu chefe, sem seu sócio. Então, esse é importante, ter um momento ali de conexão espiritual mesmo. Até para você repor, né? Sim. Suas energias, o seu dia seguinte. Sim, tudo. ficar quietinho ali, pensar. E isso, reflexão. tem algumas coisas que a gente pode fazer. Como eu falei, atenção plena, tem um diário de gratidão às vezes. Nunca conquistei nada. Mas se você for fazer uma lista de tudo que você já conquistou, você vai ver o quanto você já conquistou. E às vezes a gente até para pensar, o que eu vou fazer? Às vezes você está começando a empreender e está com dúvida do que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro. Começa a colocar tudo que você já fez, tudo que você sabe fazer. Às vezes dali vem alguma ideia, alguma coisa para você começar um negócio. Né? E às vezes quando você faz um diário de gratidão, você está ali fazendo uma reflexão. E aquilo vai te dar as soluções que você precisa para o teu dia a dia. Vai te deixar até mais criativo. Eu li um livro uma vez que uma das tarefas do livro, que eu achei super difícil, é acordar. E a primeira coisa a se fazer quando acordar é escrever 3 páginas. Caramba! Escrever 3 páginas de coisas que vierem à tua cabeça. Eu achei super difícil, porque 3 páginas é coisa abessa. No início eu comecei e eu não tinha criatividade para escrever. Mas, enfim, você escrever ali um pouco do que você está sentindo, do que você está pensando, da sua gratidão. E eu faço isso até hoje e funciona muito para eu ter clareza de N coisas, clareza do que eu faço da minha vida que não tá funcionando, clareza do que eu faço que tá funcionando, do que eu preciso fazer, do que eu preciso não fazer. Enfim, isso te traz muita clareza, é muito importante. Sim. Isso também faz, assim, isso é parte também de um autoconhecimento, né? Que você tá ali colocando tudo que você quer e não quer, de repente, né? Porque a gente mesmo se sabota, né? Às vezes eu vou pensar, como você citou, eu não tenho nada, né, para agradecer, não tive nada em especial, mas você começa a escrever, você repara que você teve sim. É verdade. Né? Porque aí você parou, buscou e parou de falar besteira. Sim. Que às vezes sai aquela besteira sem pensar. E até você, independente, eu acho que da religião, no meu caso, geralmente eu acordo já fazendo uma oração de agradecimento. Também. E ali a gente vai entendendo ali, poxa, eu tô viva, eu tô bem, tô aqui, né? Com todas as dificuldades que a gente tem no dia. Eu acho que é uma forma da gente até se motivar. Não, vamos fazer, vamos correr atrás. Tantas pessoas, às vezes, queriam estar no nosso lugar, tendo a oportunidade de empreender, de ter essa flexibilidade que a gente tem, de hoje estar aqui numa quinta-feira, né? Num dia da semana, gravando um podcast. Então, assim, é interessante pra gente conseguir olhar pra isso também. Então, acho que pra gente ter uma vida equilibrada, primeiro a gente equilibrar a pessoa que a gente é. E depois isso vai se refletir no empreendedor que a gente é também. Que a gente se torna, assim, né? Assim, a pessoa... Porque não tem como separar. Se a gente tá mal como pessoa, a gente vai tomar decisões ruins, a gente vai, às vezes, falar com as pessoas da forma que a gente não queria falar, né? A gente vai gastar mais do que a gente deveria. Não ver coisas que a gente deveria. Então, pra mim, o equilíbrio tá dentro desses 4 simples pilares. E aí a gente vai ver. O que eu posso trabalhar? Talvez não seja interessante trabalhar todos eles de uma vez. Mas o que é mais fácil pra eu começar agora? É dormir? Então, eu vou ter um horário fixo pra acordar e levantar todos os dias. Já começa assim, já vai mudar, já vai melhorar. Bom, hein? Isso aí faz todo sentido mesmo, porque... Às vezes a gente dorme mal, acorda cansado, porque foi dormir mais tarde, né? Até porque por uma série de motivos diferentes. E ter uma rotina, inclusive, para o sono, é muito bom. É muito importante. Tudo que você vai ler sobre produtividade te manda dormir. Sim, te manda dormir, manda você se alimentar melhor. Eu tô lendo um livro que manda até brincar. Sim. Brincar, voltar a ser criança, realmente, né? Desperta a criatividade, né? Muito. E ele fala, a criança tem uma criatividade natural, mas por quê? Porque pra ela tudo é brincadeira, tudo é festa. E você, quando você cresce, você perde isso. E por que perder? Por que você não pode continuar? Né? Por outras tarefas. Mas não quer dizer que você não possa brincar também. Sim, eu também concordo. Com certeza. Eu acho que assim, a gente até aproveita alguns momentos com as crianças, mesmo que a gente recupera brincadeiras que a gente, nossa, quanto tempo que eu não fazia isso, nem aquilo. Jogo de tabuleiro, por exemplo, muito bom, porque não tem idade, né? Por mais que tenha ali uma idade na caixa, isso aí o adulto vai brincar, vai jogar e talvez aquela criatividade
que tenha sumido venha novamente. Isso é muito importante. Às vezes a gente procura nos livros, né? Procura até na graduação criatividade, mas às vezes está aqui, está do lado. E a gente está muito viciado no celular ultimamente. Nossa, tudo. E aí lá em casa, por exemplo, meus pais, eles ficam muito tempo no celular. Eu acho que a geração mais velha, que agora aprendeu a usar, acaba ficando muito. E aí eu falei, como é que eu posso ajudar? E até pra mim mesma, eu comprei aqueles livros de pintar, sabe? E isso já ajuda, porque melhora a nossa cognição, melhora os nossos traços finos. Então, de repente, eu preciso, sei lá, ficar menos vendo séries ou menos no celular. Faz o diário de gratidão naquele momento, vai ler um livro, vai pintar. Então, pense em alguma atividade para te ajudar também nessa questão da mente mesmo. É muito importante. É sim. E a gente, nessa pegada que a gente está conversando sobre todas essas possibilidades, né? Porque, assim, são muitas possibilidades que a gente pode aproveitar e que a gente, por achar que está super ocupado, por não ter tempo, por não encaixa na minha rotina, a gente vai deixando isso para depois. Por quê? Porque você não quer ter trabalho de parar para pensar em achar alguma coisa. E assim, você, dentro de tudo que você faz, trabalha, estuda, né, para poder desenvolver cada vez mais, você sabe dessa importância do equilíbrio de tudo, né, de tudo que a gente está conversando. Um equilíbrio pessoal, profissional, um equilíbrio como ela citou, o lazer, o estudo, e como que isso funciona? Como é que é possível a gente conseguir sempre estar aí nesse equilíbrio, porque a gente sempre acha que a gente está desequilibrado? Na verdade, eu acho que a vida tem fases, né? Então, tem fase que a gente vai ter que trabalhar muito mesmo e vai ter que deixar de dormir, e às vezes dormir 6 horas. Mas isso não pode ser a nossa vida. Então, a gente tem que ter objetivo em tudo que a gente faz. Eu vou ficar dormindo 6 horas porque eu tenho um projeto, né? Com data para começar e data para terminar. Data para começar e terminar e ter um objetivo. Isso realmente é muito importante. Se eu fizer isso, vai mudar a minha vida em tal sentido, em tal aspecto, financeiramente, depois eu vou ter uma recompensa melhor, ok. Mas agora, eu já tive momentos quando eu era CLT, que eu fazia faculdade online, eu acordava às vezes 4 horas da manhã para estudar, porque eu tinha que estar no centro da cidade às 9. Então, eu estudava de 4... o horário que você era o horário achou que eu melhor. Tinha, de 4 às 7. E aí, eu saía de casa às 7h30 para poder ir trabalhar. Porque de noite eu ia para a igreja, eu tinha outras coisas. Então, assim, eu dormia muito mal, como eu já falei. Porque eu não entendia a importância disso. Eu achava que era perda de tempo. E enquanto eu estava ali estudando, eu estava produzindo. Mas, às vezes, eu nem lembrava do que eu tinha estudado. Porque eu estava cansada. Então, tem aquela música que fala, né? Nunca mais eu vou dormir. Pois é. Então, assim, eu já vivi o outro lado da moeda, que é o não ter equilíbrio. Tá. Então, eu posso dizer... Mas existe equilíbrio? Eu acho que existe momentos de equilíbrio. Mas sempre vai ter um pratinho que vai estar mais em cima do que o outro. Eu acho que 100% de equilíbrio não existe. Mas eu acho que vai facilitar, né? Porque naquele momento que você consegue equilibrar a maioria, já te tranquiliza. Eu acho que a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, se eu for pegar vamos supor, a gente pegar todos os papéis da nossa vida, eles não vão estar. Porque enquanto eu tô aqui com vocês, eu tô deixando de fazer o papel filha, o papel esposa, o que quer que seja. Então, eu tô equilibrando aqui agora o papel profissional e automaticamente eu vou equilibrando outras coisas no decorrer do meu dia. Então, eu acho assim, são escolhas diárias que a gente faz que vão fazer com que a gente tenha o equilíbrio na vida. Vai ter momento que a minha saúde vai estar mais debilitada, eu vou ter que olhar mais para a saúde para conseguir equilibrar. Vai ter momento que eu vou precisar de mais dinheiro, então eu vou ter que, de repente, trabalhar mais tempo, mais horas, ainda mais a gente que é empreendedor, que geralmente a gente ganha por hora ou por projeto, a gente vai ter que trabalhar mais e deixar um pouquinho, de repente, não vou na academia essa semana. Então, eu penso assim, só que tudo tem que ter um objetivo, porque se a gente for pensar, eu vou fazer tudo perfeito, a gente não vai fazer tudo perfeito, né? Isso é difícil, porque a gente se cobra. Aí a gente se frustra e acaba não fazendo nada. Né? E aí, esse não fazer nada com essa frustração é muito pior.
Porque aí você já desanima, talvez, de começar de novo. Uhum. Ou então de já achar que é impossível. Sim. Falando de emagrecimento, por exemplo, eu vivi a minha vida pensando, vou fazer dietas loucas, dietas doidas. Aquelas bem radicais. Isso. Aí quando a gente volta, é pior. Você se estragou, né? Porque você foi radical. E você viu que, de repente, não funcionou como você gostaria. Sim. E aí você tem que testar uma outra forma. Faltou um equilíbrio naquele momento. E quando eu falo de equilíbrio, é justamente isso. A gente entender o que funciona realmente. O que é sustentável. Isso. Eu não vou ficar a vida toda sem comer doce. Talvez tenha gente que fique, ok. Eu também acho Mas super radical. se eu gosto muito de doce, eu posso só ir diminuindo, sabe? Não ficar a vida toda sem comer doce. E aí, aos poucos, aquilo vai deixando de ser tão importante pra mim. Mas a vida é feita de substituições. Então, eu preciso sempre substituir um hábito ruim por um hábito bom. E isso é difícil. É muito mais fácil substituir um hábito ruim, né? Um hábito bom por um ruim. E não tem essa de, leva 21 dias para um hábito acontecer. Vai depender. Se eu falar assim, eu quero criar o hábito de comer uma sobremesa todo dia depois do almoço. Em um dia esse hábito tá feito. Todo dia eu vou comer a sobremesa depois do almoço. Rápido. Ninguém precisa me falar, não comer a sobremesa. Eu mesmo vou lá. Agora falar, todo dia eu vou pra academia é diferente. Então vai depender da sua rotina, vai depender da sua entrega, da sua disponibilidade. Por isso que eu não acredito que todo mundo é equilibrado o tempo todo. Até porque todo mundo tem áreas para tratar na vida, independente da idade, independente de onde a pessoa esteja. Um bilionário tem coisas para tratar. Sim. Né? Não era para ele ter, porque o dinheiro pode comprar tudo, mas ele tem. Porque não é só de dinheiro que a gente vive, a gente tem o lado emocional, o lado familiar. Então, verdade. Tem coisas que o dinheiro não vai comprar. E às vezes até para ele chegar a ter aquele dinheiro todo, ele... né, deixou de equilibrar vários pratos ali. A maioria deixou de equilibrar a família, já não tem mais a liberdade de ir em qualquer lugar na rua, porque vai ser reconhecido, né? Então, são vários fatores. Mas é a gente ter sempre um propósito no que a gente está fazendo. E ter a meta ali. Para aquele papel eu vou fazer isso. Geralmente, quando eu no curso que eu dou aula, eu falo para as pessoas sempre separarem em papéis e verem o que elas querem trabalhar. Então, esse ano, por exemplo, a minha palavra-chave, eu sempre elejo uma palavra-chave no ano, foi saúde. Que eu vi que eu precisava trabalhar a saúde. E aí, eu sempre vou focar mais nesses aspectos da vida. Aí, pro ano que vem, eu até sei que a Nath também fez isso, que foi networking, né, Nath? Foi. Foi há pouco tempo, Então, assim, pensa numa coisa que você quer desenvolver naquele ano. E aí, você vai seguindo. Não precisa ser um ano. Às vezes, durante 3 meses eu quero desenvolver tal coisa. Gostei. Vou seguindo aquilo. E aí você muda, eu alcancei, eu já entendi. Aquilo já tá no automático, aí você vai e começa a trabalhar outra coisa, sabe? Bem legal isso. Inclusive aí, é um ótimo plano, um planejamento para a gente focar numa palavra para o próximo ano, porque às vezes a gente consegue fazer uma autoanálise e perceber o que mais que a gente, o que a gente pode evoluir, né? Porque às vezes é impossível, né? Porque você não está prestando atenção muito em você, mas tem momentos que você está prestando atenção em você e é capaz de você lembrar de algo assim. Agora, sem querer dar spoiler, você pode dizer como que você consegue separar isso que você citou que você faz aí nas suas aulas? Como assim separar no papel isso ou aquilo? O que traz? Geralmente, quando eu oriento a pessoa a começar, ela vai pensar sempre no que ela quer trabalhar. Então, trabalhar 3 prioridades, vamos dizer assim. Eu acho que mais do que isso fica muito ruim. Eu acho que tem que ser entre 1 e 3. E aí você vai dividindo ali o que eu vou fazer para alcançar. Eu divido sempre em 3 meses. Então, a cada 3 meses, eu vou rever aquelas metas. Porque, às vezes, aconteceu alguma coisa na minha vida que mudou completamente. Aquilo já não faz mais sentido. Então, às vezes, um ano é muito tempo, né? Eu tinha uma meta para esse ano que eu fui deixando e eu percebi, né? Fui começando a ver, cara, ela não faz sentido nesse momento. Quer perder o medo. Não faz mais sentido. Nesse momento não faz sentido. Eu tenho medo de dirigir, quero perder o medo de dirigir, mas por enquanto isso não é prioridade pra mim. Eu não preciso dirigir hoje, não é algo que faz diferença na minha vida. Então, foi uma meta que era desse ano, eu deixei pro ano que vem, ou vamos ver se vai fazer sentido nela ano que vem. E aí eu trouxe outras metas para esse ano que fizeram mais sentido para mim nesse momento. Você reavaliou, né? Sim. Por isso que eu não gosto de trabalhar com um ano. Porque a gente fica
presa a ter que virar o ano. Então, Ah. por exemplo, você está assistindo esse podcast agora, você pode começar hoje. Faz de hoje até 3 meses eu vou fazer tais coisas. Ah, nem precisa esperar a virada do ano. Não precisa, já começa. Tá. Porque aí você já começa o ano com aqueles projetos. Se você esperar o ano para começar, aí você fala, Você já tá semana. Aí daqui a procrastinando, pouco, né? segunda semana, depois do carnaval. O ano sempre começa assim. depois do carnaval. Aí daqui a pouco, Ainda tem no 12 meio do meses, ano, vai, aí- Então começa hoje. E aí eu sempre divido assim, né? Trimestrais. E 3 metas. A palavra. Então, a palavra-chave. E isso você pode escolher tanto para sua vida pessoal como para a vida profissional. Então, o empreendedor, por exemplo, eu quero reduzir gastos. A palavra vai ser economia. Aí você vai ver. Onde que você pode reduzir? Às vezes o empreendedor está usando o software, pagando um software que não usa. Ao invés de ter um colaborador CLT, ele poderia ter um PJ, um freelancer. Então, são coisas que a gente só vai parar para observar se a gente realmente fizer aquele projeto. E eu sempre falo para a pessoa que é o projeto de vida dela. Inclusive, eu recomendo que a pessoa coloque lá as suas conquistas também. Então, aquilo que eu falei para escrever, tá tudo no projeto. É como se fosse realmente... Sabe a gestão de projeto? É a minha vida lá, é o meu projeto. Então, você vai conseguindo fazer ali as etapas. E aí, qualquer um pode fazer isso, é bem simples. Não precisa ser nada, não precisa de um software, pode ser no papel, pode ser no slide, como eu recomendo que as pessoas façam. Então, geralmente é assim. E eu não coloco a rotina, eu não coloco os horários na rotina, dependendo do que seja. Então, como você falou, lavar roupa. Eu tenho o dia certo de lavar roupa, mas eu não tenho um horário. Geralmente eu coloco de manhã, e aí quando der, no intervalinho lá, na hora do almoço eu vou e coloco a roupa para estender. Mas tem coisas que a gente vai precisar ter horário. Então, a gente tem que se conhecer para saber o que funciona. Eu só recomendo que a pessoa tenha blocos de tarefas. Tá. Então, por exemplo, hoje é a gravação do podcast. O meu bloco de tarefa é a gravação. Dentro desse período, eu vou fazer tudo relacionado a isso. Eu preciso montar conteúdo. Agora é o bloco montar conteúdo. Então, eu vou fazer tudo relacionado a isso. Estudo. É o bloco estudo. E ali dentro eu vejo o que eu preciso fazer para que aquele bloco aconteça. Eu faço uma coisa muito próxima também. Por exemplo, eu sei que de manhã eu tô mais focada. Então, de manhã eu vou escrever texto, é o melhor momento para eu escrever. Então, toda a minha parte da manhã é produção de texto, é pesquisa, é estudo. À tarde, eu deixo para as coisas que são mais criativas. Produção de arte ou montar algum material, porque não me exige tanto foco de eu ter que parar, ficar prestando atenção. Eu consigo, às vezes, colocar um podcast ouvindo e ir montando uma arte, Porque você não precisa tanto... entendeu? Eu não preciso focar. raciocinar. De fato, é algo mais livre, mais solto. E aí, eu me estruturo dessa forma. Tudo que eu marco, normalmente, eu marco na parte da tarde. Porque aí eu já deixo esse bloco das coisas que eu preciso estar focado de manhã e faço as coisas à tarde. Legal. Todo mundo tem o que funciona para você. Tem. E às vezes a gente também tem que rever essa parte. Sim, Né? nunca é sempre Às vezes fechado. não tá funcionando, como você falou, um bloco de tarefas. E quando você não atinge aquela tarefa? Então, eu tenho que analisar por que eu não atingi. Foi porque eu não fiz, porque não deu tempo, eu coloquei muita coisa, ou porque aquilo realmente não precisava nem ser feito. Tá. Às vezes é uma coisa que a gente inventa de fazer e nem tinha necessidade, aquilo não é prioridade. Então, a gente tem que ver. Por isso que é legal a gente anotar e escrever tudo que a gente vai fazer. E a gente vai vendo, hoje eu vou fazer isso, hoje não. Então, geralmente, eu falo para os alunos fazerem uma lista de tarefas com tudo. Desde que seja uma coisa simples, como comprar uma caneta. Isso, eu faço isso. Só que aí, meu marido foi e trouxe a caneta para mim. Eu já excluí aquela tarefa. Eu não preciso mais sair para comprar uma caneta, entende? Tá. Então, a gente vai ali otimizando o nosso tempo. E aí, eu vou ver. Não fiz essa tarefa por quê? Foi preguiça? Foi, de repente, porque eu não me maquiei e não gravei o stories que eu tinha que gravar, o Reels que eu tinha que gravar? Então, a gente vai descobrindo, a gente vai se conhecendo também. Como a Nath falou. Eu sou mais criativa à tarde. Então, eu vou deixar as tarefas que me exigem pensar mais para tarde. E as tarefas mais automáticas, as tarefas que são mais operacionais, eu faço de manhã. Então, a gente vai se conhecendo. Por isso que não tem uma receita no planejamento. Sim. Você precisa se conhecer. E a sua rotina também. Uma pessoa que tem filhos é diferente de uma pessoa que não tem.
Né? Uma pessoa que às vezes cuida de pais idosos é diferente de uma que não cuida. Uma que trabalha home office é diferente de uma que trabalha no escritório. Então a gente precisa analisar. Por isso que eu sou a favor, diante de vários estudos e de experiência pessoal, de dividir sempre em 3 meses para você. É como se tuas metas tivessem que caber em 3 meses. E aí você vai ver o que você realizou, o que você não realizou. O que você não realizou é porque não era importante, você deixa lá guardadinho, ou porque você não fez o que deveria para realizar. Então a gente vai pensando ali, se adaptando. E também a vida pode mudar muito em 3 meses, né? Muda sim. E aí você tem que reavaliar. Muda mesmo. Sim. Pra gente finalizar, se você tivesse que deixar, assim, algumas coisas que não podem faltar pra pessoa planejar o ano dela de 2025, quais seriam? Primeiro, saber tudo que ela faz. Então, escrever 2 listas principais. Quero começar o meu planejamento ou refazer. Escrever tudo que eu faço ali, no dia a dia. Então, seja como empreendedor, seja como pessoa física, porque um vai impactar o outro. E, no outro lado, escrever tudo que eu gostaria de fazer para aquele ano. E aí você vai ver, porque você vai conseguir medir se você quer fazer muitas coisas novas e você não tem mais tempo. Então, como é que você vai encaixar na tua rotina? Você vai ter que abrir mão de algo que você já faz. Ou você vai dormir menos. Então, você vai escolher. E aí, eu acho que esse é o passo inicial para começar a planejar. Aí, a partir daí, você começa a pensar em metas, começa a pensar onde eu vou encaixar, começa a dividir em micrometas, micro-hábitos. Então, a partir daí, eu acho que isso é o essencial para começar o planejamento. E se você vai fazer no papel, se vai fazer no aplicativo, não importa. Vê o jeito que você se adapta mesmo. O jeito que funciona. Eu só sou mais a favor do aplicativo porque tá com a gente por onde a gente vai. Então, eu acho que os compromissos mais importantes, de repente, é legal estar no aplicativo. Porque não vai deixar você esquecer. Tipo, eu tenho um médico, eu não posso esquecer. Mas você também não dia. pode esquecer de olhar. Aí você ativa a notificação, porque só vai estar lá coisa importante, E sabe? nem de jogar fora a notificação. Nem de jogar fora. Entendeu? Que a gente faz isso. Às vezes, no meio do podcast, vai avisar que aí a notificação, pronto. Não vou poder, não vou olhar, desligar né? aqui. Mas é aquilo, não adianta ter o planner e não olhar, não adianta ter agenda e não olhar o aplicativo. Então, a gente tem que criar esse hábito também de olhar. De estar sempre ali vendo se alcançou aquilo pro dia, né? Sim. E você tem alguma mentoria? Você divulga isso tudo que você, esse teu conhecimento todo, você aplica? Quem quiser, a pessoa tem como te procurar, te solicitar? Tem lá no meu Instagram, que é @souakésia, e tem um site também. Eu tenho um curso que é um método leve, que é basicamente como viver uma vida mais leve, e não necessariamente que é fácil. As pessoas confundem muito ser leve com ser fácil. Leve é que você, em um dia, você consiga viver o dia. Porque a gente não entende que a vida é um dia, um amontoado de dias, né? E a gente, às vezes, fica pensando que a nossa vida são os grandes acontecimentos. Mas quantos grandes acontecimentos a gente tem na vida? E a gente vai deixar passar, né? Aquele momento. E aí, no método, eu falo muito sobre isso. Como você aproveitar todos os dias da sua vida. Independente. Que ótimo! Se você teve dinheiro, se você teve um projeto aprovado, sabe? Aproveitar no simples. Então, é basicamente isso, o método leve, fala muito sobre rotina, sobre planejamento. E aí, esse é o curso que eu tenho por enquanto, tá disponível. O link tá lá na bio do Instagram. Ai, que ótimo! Ó, disponível, eu vou precisar também. Porque a gente sempre precisa, né? Conhecimento nunca é demais. Autoconhecimento, né? Principalmente. E ele é bem curtinho, tem menos de 2 horas, então é um curso para quem realmente não quer perder tempo, para sair de lá já colocando em prática, é bem bacana. E já sai de lá colocando alguma coisa em prática. Já sai. Perfeito. A gente quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso o nosso papo. Você já falou, né, o teu arroba. Você quer repetir seu arroba, que você falou tão rápido? Porque meu nome também é difícil, né? @souakésia. Eu sou, né? Késia. Sou a Késia. E o Késia é QUESIA. Ótimo. E o seu? O meu, todos vão me achar no @M2CPGestal. O meu, todos vão me achar no
M2CP, gestão sem o tio. Espero vocês lá, sigam para mais informações, para participar também do nosso podcast, sigam o nosso podcast no @poderpod. Isso. E o meu perfil é @NathSampaios, com S no final. A gente também quer agradecer os nossos patrocinadores, a Produtora Ideal e a Carta da More. Aqui, ó, a Carta da More aqui em cima da mesa. A Produtora Ideal aqui nesse momento. Esse estúdio. Muito obrigada, Kézia. Muito obrigada, Nath. Obrigada. Feliz ano novo. Feliz Ó, ano a gente novo está pra aí na todo virada mundo. do ano. Feliz ano novo Feliz para ano todo novo. mundo. A gente se vê em 2025 com mais Poder Pode para todos vocês. Tchau.